Vamos aprender juntos a carta à igreja em Pérgamo. A igreja em Pérgamo é considerada a igreja mundana. Vamos ler inicialmente o texto bíblico de Apocalipse, capítulo 2, verso 12 a 17. Apocalipse, capítulo 2, versículo do 12 ao 17, e vamos aprender juntos. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outrosim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a igreja em Pérgamo representa a igreja, preste bem atenção, hein? A igreja que vai do ano 313 até o ano 606 depois de Cristo. Vamos abrir um parêntese. O Apocalipse foi escrito quando João ainda estava vivo, no final do 1º século. Então, a igreja em Pérgamo representa, segundo alguns estudiosos, a igreja que vai do ano 313 ao ano 606 depois de Cristo. Séculos IV, V e VI. Pérgamo significa 2 coisas, pode ter 2 traduções: torre ou casamento. Pérgamo concentrava várias bases de culto ao paganismo. Onde estava localizada a igreja em Pérgamo, esta cidade concentrava várias bases de culto do paganismo. Era o único templo fora de Roma onde era autorizada a adoração regular ao imperador. Era o grande templo de Zeus, ou Sóter, cujo nome significa Salvador. Olha o paganismo aqui, ó. Zeus, ou Sóter, significa Salvador. E uma grande torre também, Pérgamo possuía. Esta grande torre também era dedicada a Zeus, ou seja, ao Salvador, deus pagão. Também em Pérgamo era adorado o deus Esculápio. Veja que interessante, é o deus da medicina, o deus da cura, simbolizado, sabe no quê? Numa cobra. Na Grécia nasceu o mito de Esculápio, através de uma cobra. Em Pérgamo, tivemos então as origens dos hospitais, tal a força de adoração a Esculápio. As pessoas se dirigiam para lá a fim de serem curadas. O ritual dizia que durante a noite aparecia uma cobra às pessoas que iriam receber a cura. Caso a cobra não aparecesse, a pessoa não era curada. A cobra, então, passou a ser adorada como símbolo da medicina e, pasmem, chegou até os nossos dias.
Uma cobra enrolada em um cálice é o símbolo da medicina, não é verdade? Após a queda da Babilônia, Babilônia você lembra, né? O grande império babilônico que tornou o povo de Israel e de Judá cativo por 70 anos. Mas após a queda da Babilônia, eles perderam o comando para os medos persas. E os medos persas, que substituíram os babilônicos no comando do mundo, introduziram outros tipos de adoração a outros deuses. E aí então começou uma perseguição à religião oficial da Babilônia. A Babilônia tinha uma religião que cultuava alguns deuses pagãos. Os medos persas introduziram cultos a outros deuses também, tudo pagãos. O centro da religião babilônica era a adoração da mãe com o filho no colo. Isso não diz nada para você? Não lembra nada? Vou repetir. O centro da religião babilônica era a adoração de uma mãe com o filho no colo. Os sacerdotes babilônicos fugiram e se instalaram, sabe aonde? Em Pérgamo. Outros deuses fortemente adorados em Pérgamo eram Apolo e Atenas. E o paganismo, então, se instalou em Pérgamo de tal forma, amados, que a igreja de Jesus foi conduzida a um casamento com o mundo. Lá implantou-se a igreja do Senhor Jesus, mas já existia esta paganização muito forte e, naturalmente, a igreja do Senhor Jesus foi conduzida a este casamento com o paganismo. Na verdade, o que houve não foi um casamento, podemos chamar de adultério espiritual. Para você entender, Satanás instalou seu trono no meio da igreja do Senhor Jesus. Aí o adultério espiritual. Como diz Apocalipse, capítulo 2, no verso 13, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Aí fica mais fácil você entender a carta à igreja em Pérgamo no Apocalipse. Apocalipse 2, verso 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Recapitulando, a igreja do século I foi a igreja em que Jesus estava no meio, com os líderes em suas mãos. Era uma igreja rigorosa, a igreja primitiva, mas que já tinha perdido seu primeiro amor. A igreja dos séculos 2 e 3 foi como se Deus mandasse fogo do céu para reacender aquele primeiro amor. Reacendeu, pois as pessoas eram firmes, apesar de toda a perseguição. A igreja permaneceu firme em Jesus e Satanás não conseguiu assolá-lo. Mas agora, em Pérgamo, nos séculos 4, 5 e 6, nós vemos o quê? Satanás mudando a tática, se introduzindo, corrompendo a igreja. E o que aconteceu? Preste bem atenção. A união do paganismo com o cristianismo. Se pesquisarmos em uma enciclopédia séria, constataremos essa união. Conforme Enciclopédia Britânica, volume 21, páginas 774 e 775, edição de 1966. Eu não inventei. Está na Enciclopédia Britânica. Pérgamo, com toda essa idolatria, representa a época em que o paganismo se introduziu no cristianismo. Guarde bem esta frase. Apesar de toda a perseguição que nós vimos no século III, a igreja em Esmirna, a igreja verdadeira crescia cada vez mais. Então, Satanás mudou a tática. Se não posso vencer o inimigo, juntar-me-ei a ele. Que coisa impressionante. Se não posso vencer o inimigo, vou me juntar a ele. Foi isso que aconteceu.
houve um sincretismo do paganismo com o cristianismo. E no início do século IV, cessam as perseguições e Constantino, então, decreta o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Que coisa impressionante! Quanto mais eles perseguiam o cristianismo, mais o cristianismo crescia. Então, Satanás, usando Constantino, muda a tática. Já que eu não posso vencer o inimigo, eu vou me juntar a ele. Então, no ano 313, Constantino, o que ele faz? Ele decreta a religião oficial do Império Romano, o cristianismo. Constantino se impressionou, queridos, com o crescimento do cristianismo, de como nada podia parar aquele crescimento. Com a instituição oficial como religião do Império, o imperador usava a política que Roma sempre usou ao conquistar um novo povo. Pensa comigo, o que era bom daquele povo era mantido. Portanto, a política que Roma usava para fortalecer o império era manter tudo aquilo que era aproveitável dos povos conquistados, a cultura, os hábitos, etc. Roma não proibia essas coisas, eles traziam para dentro do Império Romano como fortalecimento. E foi isso que Constantino fez com o cristianismo. Quando ele viu a potencialidade, a força, a fibra dos cristãos, decretou: vem tudo isso para Roma, para fortalecimento do império. Porém, que a cristianização do império foi um golpe político para ganhar uma guerra civil, isso a própria história mostra. Pense bem, durante 2 séculos, perseguição tremenda contra os cristãos. De repente, o cristianismo agora é a religião oficial do Império Romano. Para os romanos, queridos, um Deus a mais, um Deus a menos, não iria fazer diferença. Muitos, para agradar o imperador, adotaram a nova religião. Regimentos inteiros de soldados eram batizados sem terem nascido de novo. A mistura de pagãos com cristãos foi obscurecendo a consciência da igreja verdadeira. Era cada vez mais difícil manter a distinção clara entre a igreja e o mundo. Consequentemente, mais difícil preservar a simplicidade e a pureza da doutrina bíblica. O verdadeiro testemunho cristão, tão evidente no tempo da igreja de Esmirna, foi se apagando. Gradualmente, aos poucos, o formalismo religioso tomou o lugar da verdadeira espiritualidade, que abalou o mundo no início da igreja. A corrupção se instalou cada vez mais na igreja, tentando combinar a teologia cristã com a filosofia pagã. Com o passar do tempo, os que não se convertiam de verdade começavam a sentir falta do verem, do tocarem, e o paganismo começou então a voltar, porém agora travestido com o nome de cristianismo. Que coisa incrível, hein? Amados, foi assim que entidades e festivais pagãos começaram a tomar nomes cristãos, e as doutrinas bíblicas foram aos poucos desaparecendo. Irmãos, no lugar das doutrinas bíblicas, apareceu um corpo de tradições de homens baseados no paganismo. Os líderes eram doutrinados nessas tradições, passavam tais tradições ao povo, e tudo, sem a mínima base bíblica, e era tudo isso chamado de cristianismo. Aí dá para a gente entender por que a Bíblia ficou escondida durante tantos e tantos séculos. Pouquíssimos tinham acesso à Bíblia. Está percebendo por quê? Era tudo chamado de cristianismo. E vamos adiante. O título de Pontífices Maximus, ou seja, sumo sacerdote, era um título dado ao imperador.
pois ele era também o cabeça da religião pagã romana. O imperador tinha a coroa de imperador e usava também a tiara de pontífices máximos. No ano de 606 depois de Cristo, Bonifácio III intitulou-se bispo universal. A religião já estava instituída desde o começo dos anos 300, mas foi realmente oficializada como religião com a passagem da tiara de pontífices máximos pelo imperador a Bonifácio III, que passou, no ano de 606, a ser chamado de Papa. Então, essa história de que Pedro foi o primeiro Papa cai por terra, porque o primeiro Papa realmente foi Bonifácio III, no ano de 606. A seguir, nós veremos alguns decretos que foram instituídos por homens em concílios, decretos esses que foram tomando o lugar da Bíblia. Se você não está sentado, se sente, porque o que eu vou revelar daqui por diante é tremendo. Concílios foram instituídos, decretos foram instituídos, e esses decretos foram tomando o lugar da Bíblia, coisa dos homens. Um desses decretos, que me parece o mais absurdo, preste bem atenção, foi que a decisão papal e as decisões dos concílios passaram a ser absolutamente iguais em autoridade à palavra de Deus. Heresia, irmãos. Como é que um homem, simples mortal, porque está investido de um cargo, passa a ter autoridade igual à da palavra de Deus? O dirigente máximo, ou seja, o Papa, também por outro decreto, ele foi considerado, pasmem, infalível em suas decisões. É o que denominam de infalibilidade papal. Amados, eu sei que é muito duro para muitos de nós, criados dentro desta tradição. Você que está me ouvindo, talvez esteja até com raiva de mim. Não estou inventando, irmão. Leia a história. Não estou inventando nada, não. É porque é difícil a pessoa que é criada dentro de uma tradição ouvir as verdades. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que é muito duro para muitos de nós, criados dentro dessa tradição, enfrentarmos a verdade, porque ela nos choca, ela nos confronta. Por isso, precisamos pedir a graça de Deus e realmente encararmos tudo isso com seriedade e tomarmos uma posição de vez. Então vamos ver a seguir a lista de decretos que saíram dos concílios, passando a serem dogmas oficiais da igreja. O resultado de tudo isso foi que a simplicidade da revelação bíblica foi substituída por complicados e misteriosos credos humanos e pela adoração de criaturas em detrimento à adoração ao Criador. Permitam-me ler a palavra de Deus contida em Romanos, capítulo 1, versos do 18 ao 25, por oportuno. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas.
tais homens são, por isso, indesculpáveis. Indesculpáveis. Sabe o que é isso, irmãos? Não tem desculpa. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Dura essa palavra aí. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Palavra da Bíblia, não fui eu que inventei, está aqui na carta aos Romanos, capítulo 1, versos do 18 ao 25. Vejamos então agora, à luz do que lemos em Romanos, quais foram os desvios da doutrina bíblica introduzidos pelo romanismo. Preste atenção: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No ano de 310, foi introduzida a reza pelos defuntos. No ano 320, foi introduzido o uso de velas, que é o hábito pagão. Precisa de vela quem está nas trevas, precisa de vela quem vive no escuro. No ano 375, foi introduzido o culto aos santos e aos anjos. No ano 394, a instituição da missa. No ano 431, inicia-se o culto à Virgem Maria. Até o ano 431, não havia culto à Virgem Maria. No ano 500, passaram a adotar o uso de roupas sacerdotais. No ano 526, inventaram a extrema unção. No ano 593, inventaram a doutrina do purgatório, que não existia até o ano 593. Irmãos, o purgatório foi criado por um decreto. Como é que o homem pode criar um local no céu? Se Deus não disse nada disso, como é que o homem cria? Ah, meu Senhor. No ano 600, serviços em latim e rezas dirigidas a Maria. No ano 606, Bonifácio III se declara o único bispo universal, o primeiro Papa. No ano 709, criaram a obrigatoriedade de se beijar os pés do Papa. Misericórdia! A minha honra não darei a ninguém, diz o Senhor. No ano 786, introduzida a adoração de imagens e relíquias. No ano 850, o uso da água benta. No ano 890, o culto ao São José. No ano 993, canonização dos santos. No ano 998, jejum às sextas-feiras e na quaresma. Os festivais pagãos entrando na igreja com uma veste cristã.
No ano de 1003, a instituição da festa dos fiéis defuntos. No ano 1074, celibato sacerdotal foi instituído por Bonifácio VII, com a explicação de ser para que os descendentes, os herdeiros, não desviassem as possessões da igreja. E essa explicação é dada por eles até hoje. No ano de 1076, o dogma da infalibilidade da igreja. No ano de 1090, aparece o rosário, e o rosário tinha origem no Oriente. É verdade, na Bíblia você não vê falar nada de rosário. Claro, em 1090 que apareceu o rosário. No ano de 1184, pasmem, a instituição da Santa Inquisição. Santa Inquisição. Matava-se em nome da Santa Inquisição. Em 1190, começaram a vender indulgências, no ano de 1190. No ano de 1200, o pão da comunhão foi substituído pela hóstia. 1215, criou-se a confissão auricular. O que é isso? Você vai, se ajoelha lá e conta teus pecados para um outro pecador que nem você. E ele te manda rezar tantas Pai Nossas, Ave Maria, e estás perdoado e pode pecar de novo. Mas isso foi criado em 1215. Em 1215 também criaram o dogma da transubstanciação. Foi aqui que foi decretado, é um decreto, não é? Que a hóstia se transforma no corpo de Cristo e o vinho se transforma no seu sangue. Foi decretado por Inocêncio III. No ano de 1220, não satisfeitos em terem criado antes a substituição do pão pela hóstia, instituíram em 1220 a adoração à hóstia. Em 1229, proibição da leitura bíblica pelos leigos. Aqui a coisa deve ter complicado, que as pessoas iam lá, liam na Bíblia, ficavam questionando isso, que a Santa Inquisição estava matando todo mundo. E aí eles é melhor esconder a Bíblia. Proíbe a Bíblia, não deixa ninguém ler a Bíblia. Em 1229, a Bíblia foi proibida a leitura pelos leigos. Ela foi tirada, a Bíblia foi tirada da mão do povo. Amados, essa época é chamada na história de séculos negros ou Idade das Trevas. Realmente não tinha outro nome para dar para essa época aqui. Em 1245 foi instituído o uso das campainhas nas missas. Em 1316, a instituição da reza da Ave Maria. A reza da Ave Maria, que diz que Maria é a mãe de Deus, que Deus não tem mãe, mas em 1316 é que foi instituída. Em 1414, houve a eliminação do vinho na comunhão, permaneceu apenas a hóstia. Em 1439 foi decretada a doutrina do purgatório. Em 1545, o Brasil já tinha sido descoberto a doutrina que equipara a tradição com a Bíblia. Quer dizer, não está na Bíblia, mas está na tradição, tem o mesmo poder da Bíblia. É claro que eles precisavam dar esta cobertura, criar um monte de coisa, e aí precisa dizer que a tradição da Igreja Católica Apostólica Romana se equipara à Bíblia. Gente, isso é absurdo. É absurdo. Em 1546, introduziram os livros apócrifos na Bíblia. O que são os livros apócrifos? Eram livros que não tinham sido reconhecidos pelo cânon. Mas eles introduziram porque já tinha inventado tanta coisa, já tinha absorvido tanto paganismo na Igreja Católica, e alguns livros apócrifos dava cobertura, por exemplo, para o culto aos mortos. Então introduz na Bíblia para dizer que nós temos cobertura da Bíblia.
Vamos adiante? Em 1600, introduziram o tal do escapulário. É aquele negócio que usa pendurado, que é um santinho, bentinho, que usa no pescoço pendurado aquilo. Em 1854, o dogma da Imaculada Concepção de Maria. Só aconteceu isso em 1854. Em 1870, a declaração da infalibilidade papal por Pio IX. 1950, essa aqui é de, se você estava sentado, deite agora assim, fique se abanando, porque foi criado o dogma da presença real e corporal de Maria no céu, com a ascensão de Maria em 1950, agora, foi no século passado. Em 1950, eles decretaram que Maria subiu ao céu, de corpo, está lá no céu com corpo. E como é que em 1950 que vai decretar que a ascensão de Maria ao céu? Com todo respeito à mãe de Jesus. Mas, irmãos, em 1950, em 1965, Maria é proclamada a mãe da igreja. Nenhuma dessas doutrinas possui base bíblica. A Bíblia estava escondida e as tradições dos homens, com elementos baseados no paganismo, tomou totalmente o lugar da palavra de Deus. Foi assim, irmãos, que o paganismo invadiu oficialmente o cristianismo. Por isso, no verso 12 de Apocalipse 2, Jesus se apresenta para a igreja em Pérgamo assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E a espada de 2 gumes, ela quando entra, ela corta de tudo que é lado, de tudo que é jeito. Sempre da forma que Jesus se apresenta às igrejas, nas 7 cartas do Apocalipse, ele mostra o remédio a ser seguido e o juízo que virá. Ouça o verso 16 de Apocalipse capítulo 2. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca, que é a palavra de Deus. É a espada de 2 gumes, é a espada da boca do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Como podemos depreender, queridos, para esta igreja, Jesus se apresenta como a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus podia curar, pois a palavra divide a alma do espírito, divide o falso do verdadeiro. Só a palavra de Deus podia ser o remédio, e era urgente que essa igreja fosse lembrada disso. Evangelho de João, capítulo 12, verso 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Relembre o que Jesus disse em Apocalipse, capítulo 2, versículo 13, na parte A. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. É dura essa expressão, é muito dura. Satanás está começando a pôr em prática tudo que está em seu coração. Lembra que ele pensou, ele desejou: e serei semelhante ao Altíssimo. Deus, nesta carta aqui, está dizendo: cuidado com Satanás, pois ele vai querer provocar imitações do verdadeiro. Ele reina nesta cidade. O trono fala de onde está saindo o comando. O trono fala do coração do reino. Quando Satanás não consegue enfraquecer pela perseguição, procura fazê-lo pela corrupção da fé, adulterando a fé, adulterando a palavra e semeando falsas doutrinas. Se nós recordarmos da história da igreja, vamos ver que antes da igreja
de Pérgamo, em 313, que aconteceu com Constantino, os romanos perseguiam a igreja cristã. Em 313 eles acharam por bem, já que não podiam vencer o inimigo, se aliaram a eles. E aí, olha o que nós dissemos aqui: quando Satanás não consegue enfraquecer pela perseguição, primeiro eles perseguiram, mataram tantos cristãos, primeiro ele persegue. Quando ele não consegue, aí ele procura fazê-lo, sabe como? Pela corrupção da fé, adulterando a fé, adulterando a palavra e semeando falsas doutrinas. Ouça Apocalipse, capítulo 2, verso 13, agora a parte B. Mas retens o meu nome, e não negaste a fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Satanás, pela carta, teria instalado o seu trono dentro desta igreja de Pérgamo. Porém, haviam pessoas em Pérgamo que conservavam o nome do Senhor. Levar o nome do Senhor, na verdade, mesmo em meio a um ambiente de introdução de falsas doutrinas, de heresias, quando se está neste meio e se continua ainda levando o nome do Senhor, é não ter medo do testemunho, mesmo que chegue a morte, como chegou em Pérgamo. A palavra Antipas significa contra todos. Antipas se levantou e foi contra tudo e contra toda aquela idolatria. Todo Antipas que se levantou nesse tempo, queridos, foi morto. Como a verdadeira noiva de Jesus foi perseguida, irmãos. Muita gente se calou e muita gente ainda se cala, não dando o testemunho de Jesus em suas vidas, pois preferem a glória dos homens, porque tem medo da rejeição. Irmãos, tudo isso é para nós hoje. Essas cartas às igrejas trazem toda a exortação para os perigos que podemos passar dentro da vida cristã. Para sermos aceitos, não damos o testemunho de Jesus, preferimos a glória dos homens e do mundo. Temos que nos levantar e andarmos como verdadeiros Antipas, correndo risco. Antipas foi fiel até a morte, mas manteve o testemunho. Apocalipse capítulo 2, verso 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Veja, na continuação da análise da carta a Pérgamo, ele lembra que algumas pessoas, como Antipas, ainda estavam defendendo a fé lá no meio. Mas também tinha lá no meio, ele tem todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. Armar ciladas diante dos filhos de Israel, igualzinho Balaão, para comerem o quê? Coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Impressionante como a gente lendo o Apocalipse, como ele é atual, como a gente consegue entender, como ele é claro. Balaão era um falso profeta. Você lembra da história de Balaão, famoso pela jumenta que falou, a tal da jumenta de Balaão. Ele era um falso profeta que foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. O povo de Israel saiu do Egito e estava passando por Moabe. Balaque teve medo de Israel, então chamou um profeta, um vidente, de nome Balaão, para amaldiçoar Israel. No momento em que Balaão ia profetizar palavra de maldição contra Israel, de sua boca só saíam palavras de bênçãos. Balaque ficou nervoso com isso, e Balaão, para não perder o dinheiro, olha, o falso profeta
Ele não está preocupado com a doutrina, ele está preocupado em não perder o dinheiro. Ele não conseguia cumprir com aquilo que prometeu a Balaque, ele não conseguia amaldiçoar. Toda vez que ele abria a boca para amaldiçoar o povo de Israel, da sua boca, colocadas pelo Senhor, só saíam palavras de bênção. E ele, preocupado para não perder o dinheiro, ficou nervoso. O que foi que ele fez? Disse para Balaque para não se preocupar, pois ele sabia como fazer para prejudicar a Israel. Olha, presta atenção. Por isso que o Apocalipse resgata esta passagem, que você encontra ela completa. Você que tem curiosidade, gosta da Bíblia, vai ver a história de Balaão, Balaque, em Números capítulo 22 até o capítulo 25. 22, 23, 24 e 25. São 4 capítulos, você lê e vê toda a história de Balaão e Balaque. Mas o Apocalipse resgata o principal, que era o caráter de Balaão, dizendo que na igreja em Pérgamo tinha pessoas desta mesma personalidade, desse mesmo caráter. E Balaão então disse que sabia como fazer para prejudicar Israel. Quer saber como é que ele fez para prejudicar Israel? Vamos adiante. Balaão conhecia o Deus de Israel, porém não completamente. Ele conhecia de ouvir falar. Ele julgava Deus, como muitas pessoas hoje julgam, pela moral natural. Balaão conhecia a santidade e a justiça de Deus, mas não de andar com Deus, só de ouvir falar. E ele então disse ao rei: olha, Balaque, é só você enviar umas modelos, umas top models a Israel e tudo ficará arrumado. Eu vou te dar todas as dicas, pois esse povo tem um Deus justo e santo. Então, caso a gente coloque lá dentro mulheres de outros povos que consigam prostituí-los, eles vão ferir a santidade do Deus deles e o próprio Deus vai ter que castigá-los. Eu não consigo amaldiçá-los, mas vamos usar uma estratégia. Satanás é assim, irmãos. Ele é cheio de estratégia para destruir a igreja do Senhor. E a gente tem que vigiar e orar. E ele disse: caso se desviarem, o próprio Deus irá destruí-los. Você nem terá trabalho. Balaque fez isso. E a princípio deu certo. Israel foi desviado em prostituição e idolatria. Começaram a se juntar com as moabitas, enviadas especialmente para isso. Eles se casaram com elas e pragas acabaram caindo sobre Israel. Moisés falou: o que é isso? E Deus respondeu: desobediência. Temos que entender o que aconteceu com Balaque e Balaão, pois Deus disse lá em Apocalipse que foi o mesmo que aconteceu em Pérgamo, e isso nos interessa muito mais. O que foi que aconteceu exatamente, para a gente entender. As mulheres prevaricaram por conselho de quem? De Balaão, pois ele queria o prêmio em dinheiro. E é exatamente isso que Deus disse que acontece em Pérgamo. Vamos para o Apocalipse. No verso 16 de Apocalipse 2, diz: arrepende-te, pois, ou senão virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. A espada está lá no começo, no verso 12, e a espada que tem lá no verso 12 é o remédio, mas agora a mesma espada virou juízo, pois a mesma palavra é que vai nos julgar. A espada, ela tanto é um remédio para nos curar, como é um juízo para nos julgar. Em João capítulo 12, verso 48, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Foi o que lemos ainda há pouco. É a espada de 2 gumes, usada como instrumento de juízo, ela é terrível. Hebreus 10, 31 diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
Apocalipse 2,17, continuamos o nosso estudo, e ele conclui dizendo: o que vencer, darei do maná escondido. Eu quero lhe dizer, meu querido irmão, se Jesus for o seu maná que caiu do céu, pode vir todo tipo de problema, não vai te abalar. Jesus é o pão que tem nos sustentado em nossa peregrinação nesta terra, neste deserto. O maná escondido é o próprio Senhor Jesus, é o pão que o mundo não vê, por isso é que ele é escondido. João capítulo 6, versos do 30 ao 35, ouça que coisa linda a palavra do Senhor. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 6, versos 48 ao 51. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Apocalipse capítulo 2, verso 17, a parte B. E lhe darei uma pedra branca, ele diz lá no final da carta de Pérgamo. Interessante isso, olha. Ele diz: e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Pedra branca, nas votações da antiguidade, significava aceitação, enquanto uma pedra preta era a rejeição. Quando Jesus, amados, diz que teremos uma pedra branca e ainda escrita com um novo nome, ele está nos dizendo: é meu. O mundo rejeita, mas eu não. É meu eleito. E sobre essa pedra branca, um novo nome. O novo nome? Só os que recebem Jesus sabem qual é o novo nome. Aqui, queridos, fala de uma coisa muito íntima, mas importante para a pessoa. Um nome é muito importante. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu espero sinceramente que este estudo tenha contribuído para lhe revelar, para lhe ajudar a conhecer um pouco mais da verdade que tentam esconder, durante tantos anos tentaram esconder da gente, esconderam a Bíblia, mas a própria palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus os abençoe.